Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje estou trazendo aqui para vocês a Bíblia das Descobertas para crianças. E nós temos ela na versão feminina e na versão masculina. Embora as capas tenham aí essa diferenciação, o conteúdo delas é o mesmo. Então vamos lá já conhecer quais os recursos e auxílios que essa Bíblia traz para nossas crianças. É uma Bíblia de capa dura, bastante resistente, colorida, com informações na contracapa. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil e ela está na nova tradução da linguagem de hoje. Quando nós abrimos essa Bíblia, nós já encontramos aqui uma página de dedicatória, onde a criança ou os pais podem colocar aí o nome da criança, quem presenteou e a data na qual presenteou. Aqui nós encontramos a confirmação de que ela está na versão da nova tradução da linguagem de hoje e que ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Temos uma página de informações e aqui nós temos o índice com os livros da Bíblia. Então, nós vamos encontrar o índice do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos auxílios. No índice dos livros, nós vamos encontrar o livro da Bíblia, a abreviatura dele, quantos capítulos ele tem, em que página ele se inicia. Isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Nos auxílios, nós vamos encontrar aqui o nome do auxílio e a página em que ele é encontrado. Lembrando também que ela tem uma fita de cetim como marcador. Aqui, nós encontramos um encarte que nos fala quais são os auxílios que tem dentro dessa Bíblia. Então, resumidamente, ele tem as introduções, tem linha do tempo, tem experiências, tem texto-chave, tem um quadro que se chama Gente da Bíblia, tem quadro de curiosidades e tem alguns outros recursos que ficam lá no finalzinho da Bíblia. Tudo isso nós vamos ver aqui um a um. Aqui nós temos um texto que fala sobre a prioridade, incentivando a criança a ter como prioridade o relacionamento com Jesus e a leitura da Bíblia. Depois tem um prefácio para a nova tradução na linguagem de hoje. Vai falar sobre essa versão, né? E aqui nós temos um encarte muito interessante que é como usar esta Bíblia. Dentro desse encarte, ele vai trazer aí alguns auxílios para que a criança aprenda a utilizar a Bíblia, visto que muitas crianças estão começando a rotina de leitura bíblica e muitas vezes elas não sabem por onde começar ou como fazer, e até mesmo os pais se sentem um pouco perdidos em relação a isso. Então, esse encarte vai mostrar passo a passo como a criança pode estar fazendo a sua leitura bíblica. Aqui ele já traz um destaque, olha. Leia sua Bíblia, memorize textos, escreva nela, compartilhe-a com outros, explore-a, valorize-a, vivencie a palavra de Deus. E mais uma coisa, divirta-se. Afinal de contas, essa é uma Bíblia bastante interativa e a criança aprende se divertindo. Ela traz aqui algumas informações a respeito da Bíblia para a criança conhecer. E aqui tem algo muito interessante, que ela ensina a criança a como achar um texto bíblico. E olha que essa é uma dificuldade de muitas crianças, hein? Mas aqui ele ensina, ó, ele mostra. Aqui está o livro, aqui está o capítulo, aqui está o versículo. Depois ele mostra mais detalhado embaixo, ó. Primeiro você encontra o livro. Agora você precisa encontrar o capítulo. Agora, finalmente, você vai procurar dentro desse capítulo o versículo. Depois que ele traz essa informação para a criança aprender a encontrar, ele já traz, então, uma atividade interativa para essa criança colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Então, ele traz um texto bíblico para a criança procurar e depois um espaço para a criança escrever o que ela achou que esse versículo quer dizer. Então, são vários textos bíblicos para a criança encontrar aí dentro da Bíblia e, em seguida, escrever
o que ela achou que esse versículo quer dizer. E assim a criança já começa a ter um interesse maior e a praticar essa busca pelos textos bíblicos e pela compreensão. Aí vamos começar lá já no Antigo Testamento, né? Então vamos lá. Ao iniciar o Antigo Testamento, nós temos uma página que mostra para a criança como é feita a divisão dos livros do Antigo Testamento. Então vem o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, tudo dividido e explicado para que a criança possa entender direitinho como que é feita essa divisão. Aí, a cada livro da Bíblia tem uma introdução, esse é um dos primeiros auxílios. Tem uma introdução que traz textos curtos, bem-humorados, a respeito dos fatos que vão acontecer dentro desse livro. Então, aqui, por exemplo, olha, começando do nada, tem um texto explicando e tem uma ilustração também. Problemas no paraíso, lá está a serpente. Aqui, por exemplo, ó, previsão do tempo, chuva, chuva e mais chuva, que é onde vai falar sobre Noé. E assim ele vai trazendo os fatos de uma forma bem humorada, texto curtinho, fácil para a criança entender. E dentro de cada introdução tem uma linha do tempo, para a criança entender como e quando que cada coisa aconteceu. Depois começa, então, o texto bíblico, né? Capítulos e versículos, como numa Bíblia comum. E aí nós vamos encontrar, entre um texto e outro, alguns recursos. Aqui, por exemplo, está um recurso que é o texto-chave. Ele dá destaque a um versículo da Bíblia para que a criança possa memorizar. Então, aqui, ó, ele traz o versículo, em seguida ele traz uma atividade relacionada a esse versículo, para que através dessa atividade a criança memorize esse texto. Nós vamos encontrar vários assim. Olha aqui, por exemplo, ó, impressões digitais, aí ele incentiva a criança a ler um texto e aí tem uma atividade relacionada àquilo. Textos bíblicos. Aqui nós temos um quadro que ele vai aparecer de várias formas. Podem ser experiências científicas, podem ser instruções para fazer artesanato, ou para fazer receitas de lanches, ou diários para a criança escrever. Ele vai aparecer em toda a Bíblia, cada vez de uma forma diferente, mas sempre incentivando a leitura da Bíblia. Aqui, por exemplo, é um texto em Gênesis 9, do 8 ao 17, onde fala da aliança de Deus. E aí, ele traz uma atividade aqui para ajudar a criança a entender melhor. A criança fazendo essa atividade, fazendo a leitura do texto, ela acaba memorizando com mais facilidade, aprendendo a respeito daquele texto, e é claro que ela vai querer contar para os amiguinhos, mostrar a atividade que ela fez, e isso já está mostrando também como ela pode evangelizar. Olha, nós vamos encontrar também vários quadros de curiosidade. Esse aqui, por exemplo, é uma curiosidade sobre a Arca de Noé. E aí sempre tem alguma atividade que vai fazer com que a criança interaja com esse texto. Olha, o melhor caminho. Nós temos também aí várias mensagens secretas ao longo da Bíblia. E aí nós vamos encontrar, ó, um texto falando sobre algo que aconteceu ali naqueles capítulos e uma atividade para a criança fazer. São atividades bem simples, algumas nem vão precisar de recursos ou de materiais, mas são atividades que vão ajudar a criança a entender melhor aquele texto. Gente da Bíblia. Esse é um quadro que vai dar destaque a um personagem da Bíblia dentro daquele texto que está sendo lido. Aqui, por exemplo, é um texto onde fala de Agar e Ismael e onde o anjo Miguel vai aparecer para Agar. Então, gente da Bíblia aqui dá um destaque para o anjo Miguel. Olha, anjos, aí fala sobre o que são os anjos, servidores e adoradores de Deus em tempo integral. E aí ele vai falar, olha, oi, meu nome é Miguel. E ele vai falar um pouco sobre ele, sobre o plano de Deus para ele, o que os anjos fazem, trazer os textos bíblicos onde eles aparecem. Ó, os anjos morrem assim como seres humanos? Descubra a resposta, tá vendo? E aí vai despertando a curiosidade da criança
a respeito disso. Então, gente da Bíblia sempre vai ser falando a respeito de um personagem em específico. Aqui, por exemplo, ó, já vai falar sobre Abraão. E aí vai falar sobre a história de Abraão e tudo mais. Parte da família, enfim. Vai estar dando destaque sempre a um personagem. Olha, aqui nós temos uma experiência científica, tá vendo? É aquele quadrinho que sempre vai aparecer com uma experiência, ou com artesanato, ou até com receita de comida para as crianças fazerem. Nós temos mais um quadro aqui, olha. E assim, esses quadrinhos de curiosidades, de experiências, de atividades, de texto-chave, enfim, são vários assim que vão aparecer durante toda a Bíblia. Olha só, gente da Bíblia. Esses quadrinhos vão aparecer por todos os textos bíblicos, trazendo informações, trazendo atividades, trazendo interações. Olha aqui mais uma introdução ao livro de Reis, tá vendo? Sempre com ilustrações, com a linha do tempo para a criança entender. E toda a Bíblia vai conter esses quadros com informações importantes para a criança entender, com atividades, com destaques nos textos, com texto-chave para a criança memorizar, atividades para a criança estar memorizando esse texto-chave, enfim, são várias atividades durante toda a Bíblia. E aí, quando nós chegarmos aqui ao final da Bíblia, nós vamos encontrar um encarte com outros auxílios. E aí, já vou mostrar para vocês quais são esses outros auxílios que vão ajudar a criança nessa caminhada cristã. O primeiro deles é: você sabia? E aí nós vamos encontrar aqui as perguntas mais frequentes sobre a Bíblia. Aquela pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer fazer e parece que não existe resposta? Existem sim. Aqui, por exemplo, quem escreveu a Bíblia? E aí tem todas as informações aqui para a criança. Quando a Bíblia foi escrita? E aí tem várias perguntas como essas aqui para a criança tirar todas as suas dúvidas. Sabe quando a criança vem cheia de perguntas e nem nós sabemos responder? Aqui vai ter a resposta para essas perguntas. Outras grandes dúvidas, olha só. Por que eu não consigo ver Deus? Como sabemos que Deus existe? Qual é a idade de Deus? O que Deus tem feito durante todo esse tempo? Tá tudo aqui para a sua criança entender. Depois, ele vai trazer esse auxílio que se chama tabelas e mais tabelas. Então, aqui tem várias tabelas com informações importantes. Essa aqui, por exemplo, olha, traz o nome do personagem, como ele é conhecido, qual foi a missão dele e a referência bíblica, onde é que nós vamos encontrar esse texto que fala a respeito dele. E aí, ó, vários personagens, tá vendo? Pra gente entender melhor. Aqui, olha. Heróis quase desconhecidos em Atos. Quem é esse herói? Onde que eu encontro a respeito dele? Qual que foi o ato heróico dele? Depois, olha, objeto simples. Um cajado de pastor, tá lá em Êxodo 4. Quem usou? Moisés. Como que ele foi usado? Para fazer milagres perante Faraó. E aí, vai trazendo, ó, tipos de sacrifícios, as ofertas de Jesus, as aparições de Jesus depois da sua ressurreição, Jesus e os 10 mandamentos, são muitas tabelas aqui. Depois vem esse recurso aqui, que também é muito interessante. Onde procurar na minha Bíblia? Então, a criança vai procurar os versículos, por exemplo, quando está zangado, quando está com medo, quando está sozinho, onde que ele vai encontrar textos que falem sobre isso? Estão aqui, ó, os textos bíblicos. Ansioso, envergonhado, deprimido, com ciúme, tentado, tá tudo aqui. Ó, são vários sentimentos que a criança tem e os textos bíblicos que falam a respeito deles, para essa criança estar procurando ajuda nos textos bíblicos. É interessante até mesmo para nós adultos, né? Ó, quando meus amigos falam mal de mim, onde é que eu encontro resposta? Lá em Lucas 6:31. Façam aos outros a mesma coisa. Interessante. Depois nós vamos encontrar aqui um roteiro pessoal para a leitura da Bíblia. Então, vai mostrar para a criança
como que ela pode estar fazendo a leitura bíblica, como que ela vai seguir um roteiro para fazer a leitura bíblica. Tá aqui, ó, a partir de Gênesis, como tudo começou, Adão e Eva, Caim e Abel, Caim e Abel, e a referência para essa criança estar lendo. E aí tem todo um roteiro para essa criança seguir uma leitura bíblica que vai trazer edificação para a vida dela. Olha só. Depois tem esse outro encarte que são meditações em família. Aí ele vai trazer vários quadrinhos como esse aqui, ó. Sempre com ilustração, com um texto para se refletir, com uma referência bíblica aqui, olha, para seguir. E isso aqui é algo muito interessante para se fazer o devocional em família, o culto familiar. Então, olha esse aqui, por exemplo. Junto com sua família, leia e faça a atividade. Eu prometo que está em Gênesis, lá na página 11. Então, se nós voltarmos lá na página 11, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar essa atividade. Eu prometo. Vamos lá, vamos procurar juntos aqui. Página 11. Eu prometo, tá vendo? É aquela atividade que foi sugerida lá. Então, olha, sobre a aliança. Então, é para a família fazer junto. Aí, ó. Deixe cada membro da sua família fazer uma promessa na gota de chuva e escreva o nome dele ou dela no verso da gota. Depois discutam essas questões. Aí vem aqui algumas perguntas para serem discutidas em família. Trabalhem juntos durante toda a semana para cumprir as promessas feitas a Deus. Orem juntos, agradecendo a Deus por ele sempre cumprir as promessas que faz. Enfim, é uma atividade para ser em família. E aí, tem vários quadrinhos como esse que vai levar a gente lá naquelas atividades que já foram sugeridas lá atrás, para a criança estar fazendo juntas. E aí a criança já faz a leitura do texto bíblico também, né? A família toda junta ali, vai meditar, vai fazer as atividades e vão fazer aí o culto familiar. Depois dessas meditações em família, nós vamos encontrar um vocabulário. Tem muitas palavras na Bíblia que às vezes as crianças não conseguem entender, então aqui nós vamos ter um vocabulário com várias dessas palavras para que a criança possa estar procurando o significado aqui. Depois do vocabulário, tem esse encarte que é o plano mestre de Deus. O plano mestre de Deus é uma série de atividades, de quadros, de auxílios para ensinar a criança a respeito do plano da salvação. Então, aqui vai ter, ó, o que é, pense nisso, o que é isso, para levar a criança a refletir, e assim ele vai contando a respeito do plano da salvação. Com ilustrações também, com atividades diferentes, sempre com texto bíblico e referência. A criança vai seguindo isso aqui e vai aprendendo. São vários textos bíblicos que no final vão levar a criança a entender sobre o plano de Deus para a humanidade, ou seja, o plano da salvação. E assim nós encerramos o nosso tour, né, o nosso roteiro aí pela Bíblia das Descobertas. É realmente uma Bíblia cheia de descobertas, cheias de atividades interativas para que a criança possa explorar e descobrir a palavra de Deus. Me conta, você já conhecia a Bíblia das Descobertas para crianças ou você está conhecendo agora? Essa Bíblia é encontrada em vários sites e livrarias com preços que variam entre R$70 e R$80, mais ou menos. Também existem a Bíblia das Descobertas para adolescentes. Essa aqui é a Bíblia das Descobertas para crianças. Então, se você tem uma criança aí que já sabe ler, que consegue acompanhar as leituras, a partir, eu creio, de 8, 9 anos de idade, né? Já é uma Bíblia bastante indicada. Então, fica aí a minha sugestão para você, a Bíblia das Descobertas para crianças. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família,
que esse vídeo possa te ajudar a encontrar a Bíblia ideal para suas crianças. E se você gostou, se você comprou a Bíblia através dessa indicação, deixa aqui nos comentários para mim saber. Um super beijo, fiquem com Deus e a paz do Senhor.